Oi, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Fábio Moraes, trabalho no setor automotivo há quase 30 anos, focado em gestão. A minha proposta sempre é ajudar você nos processos de gestão da sua oficina, porque é a gestão que vai te ajudar a ganhar dinheiro. E quando a gente fala em gestão, a gente fala num monte de coisa. Não dá para pensar que gestão é só ir lá controlar seu contas a pagar, seu contas a receber e olhar o extrato bancário. Quando a gente fala em gestão, a gente está falando também nos cuidados da relação que você, oficina, precisa ter com o seu cliente. E claro, né? Eu não poderia convidar outra pessoa para estar comigo se não fosse a doutora Alessandra. Mas antes de eu trazer ela aqui comigo, eu quero que você coloque na pausa e, se ainda não estiver inscrito no meu canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não esqueça de deixar um like e, principalmente, mande seus comentários. 100% dos comentários são respondidos, porque é uma coisa que eu faço questão para poder criar essa proximidade com você. E também os comentários e o like ajudam demais o nosso canal. Pessoal, vocês não têm ideia da minha felicidade de estar aqui novamente com a doutora Alessandra para trazer um assunto que para muitos passou a ser um problema e não um assunto normal, que é o cuidado na relação da oficina com o cliente. Doutora Alessandra, eu vejo que uma das coisas mais importantes nos dias de hoje é a informação. A informação é tudo na vida de todos, porque ela circula e está aí presente. Bom, falar da relação, do cuidado que precisa ter entre oficina e cliente, eu sei que também é um assunto que você adora falar. Então, vamos dar uma pincelada para eles aqui agora? Com certeza. Primeiro, Fábio, obrigada mais uma vez pelo convite para estar aqui conversando com vocês. E é sempre um prazer falar, levar informação de qualidade, né? Um pouco mais longe, utilizando, né, o que a gente tem de moderno, de tecnologia, para conseguir levar essa informação de qualidade através do seu canal para as oficinas de todos os cantos aqui do nosso país. Que legal. E aí a gente vai falar de relação com o cliente, que nada mais é que a relação de consumo. Né? Relação de consumo é relação com o cliente. E, gente, não é um bicho de sete cabeças. Não é. É aquilo que a gente faz todo dia. Parece, viu? Parece. Mas é aquilo que a gente faz todo dia na oficina. No momento em que atende o cliente, pronto, já começou o relacionamento jurídico com ele. Né? E é isso que a gente vai falar de uma forma que a gente consiga entender, né? Levar essa informação de fato para dentro da sua oficina. Eu até queria pegar um pedacinho que você falou, né? Na hora em que você, oficina, começa a atender o cliente, já começa uma relação de consumo. O que significa isso? O que significa relação de consumo? O que significa esse processo sendo startado na oficina? Bom, relação de consumo é o seguinte, a relação de consumo ela é regulamentada por uma lei que é o Código de Defesa do Consumidor, todo mundo já ouviu falar, e ela só acontece quando o meu cliente é o consumidor final. O que é o consumidor final? É aquele cara que compra um produto ou um serviço para uso próprio. Ele não compra para revender, ele compra para ficar ali no patrimônio dele, né? No ativo mobilizado, patrimônio dele, no veículo dele. Então ele está indo lá, ele vai comprar da oficina um serviço ou uma peça ou as duas coisas e vai aplicar no veículo dele. Ele não está comprando para revender. Isso é relação de consumo. É diferente, por exemplo, Fábio, quando a oficina compra uma autopeça para aplicar no veículo do cliente dela, compra de uma distribuidora ou de uma loja de autopeças, um varejo de autopeças. Essa relação não é de consumo. Ela está comprando para revender. Está comprando para revender, para ganhar dinheiro. Mesmo nesse processo que ela compra para aplicar direto no carro que vai precisar do reparo, ainda não é relação de consumo. Então, o relacionamento da oficina com a autopeça não é de consumo, mas da oficina com o cliente é. Legal. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, tem a relação, né, aquela coisa de cascata. Se der problema nessa peça e o cliente reclamar com a oficina e a oficina for reclamar com a autopeça, aí passa a ser relação de consumo, porque veio direto do cliente. Legal, super legal. Bom, eu quero começar esse nosso bate-papo e, gente, é um bate-papo. Por isso, não deixe de colocar o que você já viveu na sua oficina sobre o que a gente está falando aqui nos comentários ou, principalmente, qualquer dúvida que você tiver, porque eu tenho certeza absoluta que a doutora Alessandra vai responder todas as suas dúvidas. Tem um assunto que eu gosto muito de trazer quando a gente vai falar sobre os cuidados da relação oficina-cliente.
Agora há pouco eu falei da informação que está girando e que hoje tem um valor fenomenal. Quem já assistiu os vídeos que nós falamos sobre a LGPD sabe do valor que tem a informação, porque ali na LGPD a gente está tratando de informação. Bom, nessa relação da oficina com o cliente e pensando em tecnologia, pensando na mudança de perfil do consumidor do nosso cliente, eu queria trazer um assunto que é o WhatsApp. Esse é um calo no pescoço de muita gente que não faz nem ideia do que está acontecendo. É ou não é? Com certeza. Assim, o WhatsApp é uma ferramenta que deve continuar a ser usada porque ela facilita muito o dia a dia. É uma ferramenta rápida, né, de comunicação que a gente tem com o cliente. Mas já saiu do STJ, já decidiu. Essa decisão é recente, mas já decidiu que o WhatsApp não é considerado prova no nosso ordenamento jurídico. E por que isso é tão importante para a gente? É importante o seguinte, a gente está numa relação de consumo, né? Que a gente falou, jurisdicionada, regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu te interromper só um segundinho. Vamos imaginar então, nesse exemplo agora, porque aí acho que vai dar o fio da meada direitinho para ajudar todo mundo que está nos assistindo. Imagine assim, você é dona de um carro, eu de uma oficina. Você vai citar você como cliente e eu como oficina. Os cuidados que a gente precisa ter em relação ao WhatsApp. Sim, perfeito. Então eu sou o cliente. O que acontece? A gente já ouviu falar que quem alega tem que provar. Regra geral do direito, nós falamos já em vídeos anteriores, quem alega tem que provar. Mas existem exceções a essa regra. E a relação de consumo é uma exceção a essa regra. Então basta para o cliente, então basta para mim, contar uma historinha bem contada e apresentar indícios daquilo e cabe ao fornecedor, que é você, na sua oficina, provar que não fez aquilo. Só que o WhatsApp... A responsabilidade da prova é minha oficina. É sua, total. Então já começa por aí a preocupação, né? Os cuidados que você, oficina, tem que ter, porque quem vai ter que provar é a oficina. E a gente só prova com prova. Exatamente. E o WhatsApp não é prova, só que o WhatsApp é indício. Então, o WhatsApp ele serve para mim que sou cliente, mas não serve para a oficina, que é fornecedor. A oficina precisa de prova. Então, tudo que for importante, Fábio, vamos ali autorizar o orçamento, e tantas outras comunicações importantes com o cliente têm que ser feitas, ou ali pessoalmente o cliente assina, ou por e-mail. E-mail é prova, e-mail é documento. Legal, deixa eu aproveitar então o que você falou agora e aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, doutora Alessandra. Pegar exemplos práticos. Então, eu sou a oficina, você é a dona do carro. Você chegou na minha oficina, com um barulho no carro, pediu para eu fazer um orçamento, mas você deixou o carro e foi embora. Aí, eu gostaria que a gente aprofundasse daquele cliente que chegou na oficina pela primeira vez e daquele cliente que já é meu cliente há muito tempo, para a gente aprofundar se tem diferença, se não tem, etc. Mas eu também queria aprofundar nessa questão. Você deixou seu carro, eu fiz um orçamento e eu te mandei pelo WhatsApp e você me respondeu pelo WhatsApp. Ô Fábio, pode fazer o serviço. Vamos aprofundar nesses dois assuntos. Então vamos lá. O tratamento, né, tem que ser dado para todos os clientes da mesma forma, é sempre igual. Claro que aquele cliente antigo, ele já tem o cadastro lá, eu já sei como é que funciona, etc. Mas de qualquer forma, eu vou ter que pegar desse cliente antigo também a autorização daquele orçamento que eu mandei para ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar um WhatsApp para ele falando, olha fulano, eu te mandei por e-mail o orçamento do seu carro. Por favor, retorna com o seu de acordo para mim no e-mail e eu começo aqui o serviço. Por quê? Porque no momento em que o cliente leva e deixa o carro na oficina, ele tem pressa. Então é interesse dele abrir o e-mail e retornar com a resposta. Né? Se o cliente for novo, mais ainda. Eu não sei quem é aquela pessoa. E eu tenho que ter aquela prova que aquele orçamento foi autorizado. Por que eu falo isso, Fábio? Todo mundo, quando chega numa oficina mecânica, no advogado e no dentista, não vai feliz. Ele vai lá, ele tem um problema. Ele já sabe que ele vai gastar dinheiro, só não sabe quanto, né? Dinheiro, tem um problema. Então ele não está feliz. Então ele já está chateado porque ele vai ter que te pagar aquele valor inicial daquele orçamento. Né? E se ele tiver alguma forma, for uma pessoa de má índole, tiver alguma forma de não pagar, ele vai tentar fazer isso. Pior ainda, quando a gente tem um reorçamento. Né? Abriu o carro e verificou que tem mais coisa a ser feita. Esse reorçamento, principalmente, não deve começar o serviço sem autorização do cliente, senão ele não vai te pagar esse extra.
Que seria um orçamento complementar ao inicial. Exatamente, é o reorçamento, o orçamento complementar. Abriu, viu que tinha mais coisa para fazer, autoriza, começo aqui. Não autoriza, nem faz. Então deixa eu aprofundar mais um pouquinho. Esse assunto tá ficando bom, hein, gente? Olha só, você deixou o carro na minha oficina, eu te mandei o orçamento pelo WhatsApp, não te mandei por e-mail. E você me respondeu pelo WhatsApp falando assim, pode fazer. Então, pelo que você disse, eu tenho um indício de que eu posso fazer, mas eu não tenho a prova. Se esse cliente reclamar, eu não tenho a prova, porque a prova só vai pelo e-mail. Mas aí, eu preciso fazer uma pergunta, porque no dia a dia das oficinas, o que eu escuto? Fábio, isso burocratiza todo o meu trabalho, isso trava o meu trabalho. Como é que a gente resolve isso? Não resolver o problema de travar, mas colocando na balança o travar com a segurança. Fábio, a gente sabe quando toca aquele sininho atrás da orelha? Tem aquele sexto sentido quando aquele serviço vai dar problema na oficina. A gente sabe que vai dar problema. Ou quando aquele serviço saiu do arroz com feijão, sabe, da normalidade, está um pouquinho mais enrolado. Então, nesse caso, é essencial que eu faça tudo certinho. Eu mande o orçamento por e-mail, pegue o retorno por e-mail também daquele cliente. Quando é uma situação mais tranquila, é um cliente que eu já conheço, eu vou mandar eventualmente por WhatsApp, embora eu não recomende, tá, gente? Mas vou mandar por WhatsApp e quando o cliente for buscar o carro, eu colho as assinaturas dele ali na autorização do orçamento e fico com aquilo arquivado, né, na oficina. Mas a gente sabe e a gente tem que respeitar esse sexto sentido, esse sininho tocando. Né? Não vamos deixar para depois. O correto é colocar isso no processo e já fazer assim para tudo. E o que eu acho que é legal é o seguinte, foi o que você falou, né? Assim, não é o que você indica, mas tem um senão. Olha, se você mandar, quando o cliente for buscar o carro, no orçamento, tem que assinar. Tem que constar. E aí eu também não poderia deixar de falar, né? Que o software Ultracar disponibiliza o orçamento já com um campo para assinatura do cliente. Então, só que você também usou uma expressão que, de novo, eu vou pegar ela, que é o processo. Se isso não virar rotina, você vai fazer para um e não vai fazer para outro. E, eventualmente, a gente sabe que aquele que a gente deixou sem fazer, sem colher a assinatura, é o que vai dar problema. É mais ou menos isso, né? E a gente tem que lembrar uma coisa, Fábio, eu tenho falado muito isso, né? O cliente, ele é seu amigo até dar o primeiro problema. Deu o primeiro problema, a amizade acaba. E quando a amizade acaba, o que acontece? Se eu não tiver o documento, se eu não tiver a comprovação, a oficina vai dançar. Ela vai ter aquela grande dificuldade, porque ele vai ser palavra de um contra a palavra do outro. E aí a palavra do cliente tem um peso maior porque ele não é o especialista. Porque ele não é o especialista. E porque a gente está falando de uma relação de consumo, que existe toda uma proteção ao consumidor. Né? Existe toda uma proteção ao consumidor. E outra coisa, até para manter aquela amizade, tenha o contrato, porque aí já está tudo específico. Eu consigo manter a amizade com o cliente. Olha, não, você se enganou, está escrito aqui. Pô, super legal. Então, olha, gente, resumindo, doutora Alessandra, passa para o pessoal os principais cuidados na hora de usar o WhatsApp. Gente, utilize o WhatsApp, é uma ferramenta excelente. Mas lembra, o que tiver no WhatsApp não é documento para você, é documento só para o seu cliente. Então, aquilo que você tem que utilizar para resguardar a sua oficina, o documento oficial, né? Então, é a autorização do orçamento, o envio do orçamento e a autorização pelo cliente do orçamento ou do reorçamento, que é o orçamento complementar, tem que ser passado por e-mail ou colher assinatura ali ao vivo do cliente, tá bom? Gente, isso é fazer gestão. Gestão é você seguir o caminho correto que vai te dar segurança e não vai te trazer problemas no futuro. Uma coisa que é interessante, Fábio, a gente lembrar é também o checklist. O checklist é fundamental. Né? Foi feito o checklist no veículo, o veículo chegou, tanto checklist de entrada do veículo quanto checklist de saída do veículo. Né? Os dois são fundamentais. Mas o checklist só tem valor se o cliente assinar. Porque se tiver um checklist só feito por mim, né, pela oficina, é um documento unilateral. E documento unilateral não tem valor. O checklist feito em vídeo, filmando quando o carro chega. Eu cheguei você chegou na minha oficina, seguindo o mesmo exemplo. Eu não fiz o checklist no papel, mas eu filmei tudo que estava dentro do carro, tudo do lado de fora do carro, se tinha arranhado eu apontei, etc. E mandei pelo WhatsApp. Tem valor? Só tem valor se o cliente estiver junto apontando o defeito. Então é a assinatura Então, dele. Se você deixou o carro, foi embora, e eu fizer isso, não tem valor jurídico.
é uma coisa que te ajuda, é um indício, né? Vai te ajudar, mas não é uma prova. Checklist mesmo é aquele que tem a assinatura do cliente. Também checklist de saída, porque senão o que vai acontecer? O cliente pega o carro da sua oficina, ele sai, deixa, sei lá, o retrovisor ali quando ele está fazendo a volta, ele dá a volta no quarteirão, volta para sua oficina e diz que você entregou o carro dele sem o retrovisor. Não foi feito checklist de saída, e aí? Como é que a gente comprova? Então, olha só, a gente já aprendeu como trabalhar a questão do WhatsApp nas nossas oficinas sem travar a oficina. E agora a gente também está aprendendo a importância e os cuidados que a gente tem que ter nessa relação com o cliente de fazer o checklist de entrada e fazer o checklist de saída e ter os dois assinados, não é isso? Com certeza, sem dúvida. O checklist de saída é bem menos burocrático. Ele vai lá só assinar dizendo que ele está recebendo o veículo nas mesmas condições, né, que ele entregou. Só isso. Legal. Agora, para a gente fechar esse primeiro bate-papo nosso sobre os cuidados na relação que a oficina precisa ter com o cliente, apesar de ainda não ser mais muito utilizado, o cliente chegar na oficina para buscar o carro e quiser pagar com cheque, eu posso virar para o dono do carro e falar que eu não vou receber em cheque na hora que ele está me pagando? Pode sim, eu recomendo. Mas, na realidade, não só falar, eu tenho que deixar isso avisado em local visível para o cliente. Então, lá na recepção da oficina, eu deixo, olha, não aceitamos cheque. Posso, não sou obrigada. Né? Eu não sou obrigada e eu já estou avisando, porque... Mas e se eu não aviso antes? Tem algum problema? Aí tem, porque o cheque, ele tem valor, né? Ainda tem, ele né? ainda tem valor. Então, você é obrigado a aceitar, se eu não tiver informado antes. Tá, então o cuidado que a gente tem que ter nessa relação com o cliente é informar antes. Sim, informação é a palavra mágica das relações de consumo. Eu tenho que informar tudo para o cliente. E em relação a essa questão do cheque, o que você sugere agora de uma forma prática para todo mundo que está assistindo a gente? Deixa uma plaquinha na recepção da oficina, não aceitamos cheque, ou só aceitamos cheque sob consulta, mas eu acho que não vale a pena. Não aceitamos cheque hoje em dia, né? É a melhor coisa. Pouca gente usa, né? Pouca gente usa. Não vale a pena o risco, tá, gente? Mas também, apesar de pouca gente usar, pode ter aquele cliente que não esteja tão bem intencionado, vá na sua oficina pela primeira vez, você não tem esse cartaz avisando que não recebe cheque, e ele pode bater o pé e falar assim, não, eu quero pagar com cheque. Sim. E aí fica aquela questão, né? Você já fez o serviço, se você não receber com cheque, talvez ele não te pague, mas também fica aquela dúvida se o cheque vai ser compensado ou não. E não tem jeito, aquilo que a gente sempre fala, eu não posso reter o veículo do meu cliente pela falta de pagamento. Muita gente me pergunta isso, Fábio, eu posso não entregar o veículo para o cliente se ele não me pagar? Não posso. O que ele vai fazer? Ele vai chamar a polícia, ele vai pegar o carro dele, ele vai entrar com um pedido de indenização por danos morais contra a sua oficina e não vai te pagar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso... Que é um problema sério que você está falando. Seríssimo. Assim, oficina mecânica acontece com frequência, mas funilaria e pintura acontece com uma frequência maior ainda. Então fala pra gente os cuidados que precisam ter. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso, num primeiro momento, retirar as peças novas que eu apliquei naquele veículo, né, e colocar as velhas. Eu sei que, eventualmente, algumas peças, quando a gente retira, não tem mais condições de colocar. Aí perdeu. Óleo, junta, são coisas que não tem como a gente retirar. Já era. Né? E aí, se o veículo entrou andando, ele tem que sair andando da oficina. São dificuldades. E o resto eu vou cobrar judicialmente daquele cliente. O que eu posso fazer? Emitir um boleto, nota fiscal, boleto, envio para o cliente pagar, ele não pagou, eu protesto. Protesto, cobro judicialmente. Mas eu não posso reter o veículo do meu cliente. Por quê? Porque o bem é dele. Infelizmente, não tem como. E o que dá respaldo para a oficina, que é uma coisa que você falou, e que aqui eu não estou falando se deve ou não deve, mas é a nota fiscal que a oficina gera. Se a oficina não gerou a nota fiscal de um carro, é muito mais difícil dela conseguir ter a comprovação, né? Sim, como é que eu vou cobrar, né? Eu vou emitir o boleto e aí eu vou para frente com o quê? Eu vou protestar aquele boleto como? É complicado. Demais da conta. Bom, a gente falou aqui sobre WhatsApp, checklist de entrada e de saída e sobre a utilização e o recebimento de cheques na sua oficina e também sobre uma situação em que você não pode reter o carro do cliente na sua oficina por falta de pagamento. Bom, a gente ainda tem 2 assuntos para trazer aqui que são muito legais, que é o cliente levar a peça para você e também sobre o diagnóstico. Mas isso nós vamos falar no nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!